Bom dia, muita luz, muita paz, que nós possamos, nesse momento, com essa melodia, que nós possamos nos conectar com o nosso Ser Supremo, que é o nosso Pai Celestial. Quanta alegria estar mais uma vez aqui. Agradecer a Lucine, a Bianca, a Serena, a Lara, por esse momento. Agradecer ao Lex pelo convite, por esse trabalho edificante, por esse momento de estarmos reunidos para falar da palavra do Cristo, para fazermos o nosso evangelho diário. Esse evangelho do Lex, ele é todos os dias às 9 horas da manhã. Todos os dias às 9 horas da manhã tem um colaborador do Lex que faz um determinado trecho do Evangelho. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 11, Jeremias e os falsos profetas. Mais uma vez quero agradecer a presença de todos, da Eliette, da Denise, da Elaine, e todos aqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados. Então vamos nos preparar com o Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que têm. Coloquem a água para que possa ser energizada pelos Espíritos benfeitores do Cristo. E após a finalização do Evangelho, podem beber a água, distribuir para as pessoas da casa, bem como para as plantas, para os animais, e o que sobrar pode botar reservar na geladeira e ficar usando durante a semana, durante o dia, até quando puder. Mais uma vez agradeço a Selma, José Luiz, a Benedita. Muita luz e paz a todos nós. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos, não por ritual, mas para que possamos nos conectar melhor. É a concentração que faz essa conexão com o nosso Pai Celestial. E se conectando com Ele, com Jesus, com Maria e com todos os irmãos superiores. Gratidão, Pai amado, pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos em Seu nome. Que possamos, nesse tempo que temos aqui, ler e explanar de forma simples, harmônica, os Teus ensinamentos, Mestre amado Jesus. Que possamos compreender, possamos entender e, claro, colocar em prática. Devemos, a todo instante em nossas vidas, nessa caminhada edificante, colocar os ensinamentos do Cristo em evidência, em movimento. É colocar o amor, assim como Ele disse, praticando o bem, praticando a caridade. E nesse momento, agradeço a presença dos irmãos encarnados e dos irmãos desencarnados, aqueles que ainda irão assistir
que possam receber com todo o amor as palavras do Cristo. Envolve-nos com teu manto sagrado, Maria, e com teu magnetismo, amado Mestre Jesus, envolvendo todo o universo, com todo o teu amor, e que possamos assim sermos intuídos nessa prática de amor, que é o Evangelho, aqui, que iremos fazer. Iremos ler e explanar. Te pedimos permissão para prosseguirmos com o Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, como falei anteriormente, nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, Jeremias e os falsos profetas. Está no item 11. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas, que vos profetizam e vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que ouviu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Disse-lhes: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias 23, capítulo 23, versículos 16 a 28, 21, 25, 26 e 33. É dessa passagem do profeta Jeremias que eu quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus. É a visão do coração deles que o faz falar. Essas palavras claramente indicam que, já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia. É fácil de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos.
Nada há de mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que era objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. Os iludidos são estar-se a ver. Os médios que se não precatam bastante. Aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, mormente, se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência pode triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por sua vez, não vos tornardes falsos profetas. Luóis, Espírito Protetor, Karlsruhe, 1861. Jeremias, ele viveu mais ou menos entre 500 a 580 a.C., mesma época de Sócrates e Platão. Sócrates e Platão na Grécia e Jeremias no Oriente. Esse texto nos traz a questão da advertência que temos que ter. Os profetas são enviados por Deus, mas muitos, naquela época, até hoje, utilizam da má-fé para enganar aqueles irmãos que ainda acreditam em tudo. E não é isso. Não é acreditar em tudo. Nós devemos nos advertir, assim como os médiuns, mais uma vez eu ressalto, todos nós somos médiuns. Existem vários tipos de médiuns. O psicofônico, o psicográfico, o olfativo, que esse é muito pouco falado, e o intuitivo, dentre outros. Então todos nós somos médiuns. Por mais que para alguns os médiuns são aqueles que, no sentido que é o psicofônico, ou seja, o que incorpora, muitos acham que esses é que são os médiuns. Na verdade, todos somos médiuns. E, como falei anteriormente, existem vários tipos de mediunidade. Consequentemente, os médiuns têm que filtrar as mensagens que recebem. Será que Kardec, ao escrever seu Pentateuco, com as suas perguntas para os espíritos superiores, várias respostas ele recebeu.
com certeza ele filtrou essas informações e foi atrás daquela resposta, dentre as demais, a que fosse mais, vamos assim dizer, mais completa, né? Então, não foi só fazer a pergunta e a resposta ser anotada. Muitas e muitas respostas foram dadas a Kardec. Então, o médium, ele precisa filtrar essas informações. Porque nós estamos falando aqui em usar da má fé, de usar a mediunidade para enganar ao próximo, onde se diz ser um enviado de Deus, e por falta de conhecimento de muitos, acabam caindo nessas mazelas de nossos irmãos. Não deixam de ser nossos irmãos. Precisamos ser indulgentes para com eles. Precisamos amar, como Jesus nos disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então eu não posso escorraçar esse irmão. Porque existem as leis naturais, as leis divinas, e Deus é justo. Quando praticamos essas mazelas, com certeza iremos ter que corrigi-las. Então esses irmãos, eles vendo aquele povo sofrido daquela época, e como digo, até hoje, quantas pessoas não vão atrás de perguntas, de saber como é que vai ser o futuro, e são enganadas, às vezes com respostas bonitas, tanto que convincente, mas para aqueles que procuram estudar, isso eu não falo estudar só a doutrina espírita, mas estudar as palavras do Cristo, nós vamos perceber esses desvios. Nada é fácil na vida. Depende dos nossos esforços. Então, quando eu procuro essas perguntas que me são dadas facilmente, eu tenho que estar com o pé atrás. A espiritualidade superior, ela não tem tempo para estar a todo momento dando certas respostas. E as respostas da espiritualidade superior são respostas que precisamos refletir. Precisamos estudar essas respostas. Então, precisamos ter conhecimento. Precisamos nos vacinar. Então, esse texto nos adverte ao tempo que tem que ser filtrado pelo médium, e temos que nos vacinar. E esse vacinar se dá com estudo, se dá com conhecimento, como fomos criados simples e ignorantes para irmos adquirindo o conhecimento. Então, Jeremias, ele profetizou algumas situações na época do povo hebreu, judeus. Então, nós temos que entender também as cobranças financeiras. Eu não quero aqui, e nem estou aqui, para falar mal de A, B, C, de forma alguma.
Mas nós temos que falar e colocar o que Jesus falou. E o Jesus sempre disse, dai de graça aquele que recebeste de graça. Então, se nós temos a mediunidade, é para utilizar no caminho do bem. E quanto é bom quando estamos ajudando não só nossos irmãos encarnados, mas os nossos irmãos invisíveis, os desencarnados. E no texto ele fala dos irmãos que utilizaram dessas falsas profecias por dinheiro. Muitas vezes, meus irmãos, quando vamos atrás de certas perguntas, nós queremos escutar aquilo que queremos ouvir. Não sei se chegaram a compreender essa minha colocação. É tipo, quando eu pergunto a alguém, quando eu faço uma pergunta a alguém, que ele me responde tão qual eu estou pensando ou querendo que seja. Então, muitos de nós, quando vamos atrás dessas perguntas, seja por dinheiro ou não, nós recebemos as respostas agradáveis a nós. E aí nos entusiasmamos, acreditamos, e aonde eu falei da questão da advertência, do filtrar e de sermos vacinados. Então, quando Jesus disse que dai de graça o que recebeste de graça. Quando João diz, não acreditei em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Eu gostaria de fazer uma ressalva. Nós não devemos traduzir essa frase ao pé da letra. Como assim? Vou repetir a frase. Não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Por que nós não devemos traduzir ao pé da letra? Nós sabemos que os espíritos são criados por Deus. Não existe nenhum outro ser supremo além de Deus. Então, todos os espíritos vêm de Deus. Agora, há momentos são situações momentâneas que nós desviamos do nosso caminho. Mas todos os espíritos são espíritos criados por Deus, pelo nosso Pai, pelo nosso Ser Supremo, com todo o seu amor. Porque qual é o pai que vai criar um filho sem amor? Então, quando o nosso Pai, nosso Deus, nos cria, Ele cria os espíritos com todo o seu amor. Dentro de cada um de nós tem a centelha do amor. Precisamos acendê-la. Precisamos nos esforçarmos. Precisamos estar praticando o bem. Então, quando João fala se os espíritos são de Deus, ele está querendo falar daqueles espíritos, nossos irmãos, que estão naquele momento desviando os caminhos. E ele continua, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir se lhes depara a ocasião. Então vejamos, e eu vou voltar lá à questão daquela brincadeirinha do copo, quando eu confesso que eu não cheguei a brincar com esses copos, né? Porque eu ainda era uma criança ainda, olha que faz tempo, né? Mas eu tinha medo, eu vi as pessoas se reunindo, os meus amigos um pouquinho mais velhos do que eu, mas eu ficava com medo, me convidava, eu não, e tinha um negócio se o copo virasse, mas enfim,
os espíritos de luzes, os espíritos superiores, eles vão estar tendo tempo para estar ali, nessas respostas. Então muitos espíritos zombeteiros, brincalhões e etc., é quem estavam naquelas brincadeiras. Ah, Cleito, mas eu fazia e sempre dava certo. Eu não estou dizendo que não possa dar certo. Na grande maioria, não. São os espíritos invisíveis que eles nos conhecem. Eles nos conhecem. Por isso que os espíritos superiores, quando fazemos certos questionamentos, eles nos dizem: nós não temos permissão para falar sobre isso. Porque tem que ter a permissão divina. Para isso precisamos e necessitamos estudar. Se formos estudar o livro dos Espíritos, nós vamos observar em algumas respostas, os irmãos superiores falam: isso nós não temos a permissão para falar. Falamos até aqui. Então nós temos que ter bastante cuidado com esses falsos profetas. Isso é uma coisa, isso é algo muito sério. Principalmente para aqueles, como o próprio texto fala, são novatos no Espiritismo. Precisamos, meus irmãos, meus queridos amigos, estudar. Precisamos conhecer. Precisamos ir à procura desse conhecimento. Para que essas situações possam até chegar a nós, mas nós podemos ter embasamento para não cair nessas situações. Então, nós temos que distinguir os espíritos, como ele fala aqui, e mais uma vez eu faço uma ressalva, quando ele distinguir os bons e os maus espíritos. Deus não criou maus espíritos. Todos nós somos bons espíritos. Momentaneamente, podemos desviar nosso caminho. Então, não traduzamos isso ao pé da letra. Então, nós temos que distinguir aqueles nossos irmãos que estão numa situação inferior e aqueles nossos irmãos que estão numa situação superior. Então, aos médiuns, os psicofônicos, os psicógrafos, eles têm que ter esse conhecimento mais ainda, para não se deixar ser enganado no momento das manifestações, sejam verbais, sejam escritas. Então, precisamos estudar, precisamos ir à busca desse conhecimento para que nós não nos tornemos falsos profetas e nem sejamos enganados pelos falsos profetas. E essa passagem que nós lemos agora é atual. Nós ainda estamos vendo muito isso no dia a dia. Então, meus irmãos, eu agradeço o tempo de vocês aqui conosco. Fico feliz por estarmos juntos. Mais feliz ainda por estarmos nesta estrada, essa estrada edificante. E nós temos que procurar ser melhor a todo momento. A todo momento nós somos testados. Então precisamos continuar nessa estrada com amor, com determinação, acreditando na palavra do Cristo, colocando em prática os exemplos e os ensinamentos de nosso amado Mestre Jesus. Lembrando que os sábios são humildes,
são características que os sábios têm que diferenciam dos falsos profetas. Vamos assim fazer essa comparação. São humildes, não têm a tendência de se mostrarem, não têm a tendência de estar colocando aquilo que sabe para as câmeras da matéria. Então, que nós possamos estar sempre atentos a essas situações. E assim, procurando esta estrada, este caminho que Jesus já percorreu. Não é fácil, mas não é impossível. Depende do esforço de cada um. E nós, com certeza, se estamos aqui na matéria e viremos outras vezes, tão quanto forem necessárias para o nosso melhoramento, nosso aprimoramento, nós estaremos um dia galgando, chegando aos mundos perfeitos, aos mundos onde o amor, só o amor reina. E assim, vamos aquietando nossa mente, sintonizando com esta melodia, nos conectando com o nosso Pai, nos conectando com o nosso irmão e Mestre Jesus, com nossa Mãe Maria, com os nossos mentores espirituais, com os espíritos superiores, amigos e benfazejos. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria, envolve todo o nosso universo, todas as galáxias, com o teu amor, com a permissão divina do nosso Pai, envolvendo todos os seres esses do reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino hominal. Conforta os nossos irmãos que se encontram em desequilíbrios, sejam os desequilíbrios do espírito, seja o desequilíbrio da matéria. Envolve os nossos irmãos que se encontram angustiados, aflitos, depressivos. Envolve os nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual com todo o teu amor, para que possam entender e compreender o processo. Envolve os nossos irmãos que aqui estão enlutados pela perda de entes queridos, que possam também compreender e entender o processo. Nada que Deus faz é imperfeito, tudo é perfeito, tudo está no comando dele, nosso Pai. Envolve os nossos irmãos que se encontram nas ruas, que não têm uma moradia, que não têm o pão de cada dia, um trabalho, um emprego, um meio de transporte. Ao tempo, te agradeço, Pai, por ter tudo isso e ainda peço perdão por algumas vezes ser ingrato. Envolve os nossos irmãos que não suportaram as suas provas e retiraram suas vidas através do suicídio. Que esses irmãos que estão no plano astral possam se arrepender e possam ser resgatados pelos servos de Maria, nossa Mãe Maria, que tem essa missão, junto com os seus servos, de resgatar os nossos irmãos suicidas. Envolve os nossos irmãos encarnados que se potencializam com essas ideias suicidas.
envolve com todo o teu amor. Envolve os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos desafetos, encarnados e desencarnados, com toda a tua luz. E aqui, Pai amado, com toda emoção, eu quero te agradecer pela oportunidade que vós está nos dando com essa resposta magnífica que vem dos céus. Gratidão. Muita luz, muita paz, meus queridos irmãos. Que seja um dia cheio de harmonia. Meu abraço fraterno a cada um de vocês. E meu beijo fraterno. Com muita luz e muita paz. Gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima oportunidade.